Fala galera, aqui é o Teacher Romário. Vamos para a aula 1 do nível C2 de proficiência em inglês. E a gente vai começar com Inversion Structures, que seria o quê, né? O que é a inversão em inglês? A inversão, ela ocorre quando a ordem normal da frase é alterada, geralmente colocando o auxiliar antes do sujeito, de forma semelhante à estrutura de perguntas. No entanto, em níveis avançados, como o C2, a inversão é usada em frases afirmativas, principalmente para ênfase, formalidade, estilo retórico e escrita acadêmica ou literária. A estrutura básica sem inversão seria, por exemplo, I had never seen such dedication. Com a inversão, never had I seen such dedication. A inversão não muda o tempo verbal nem o significado essencial da frase, mas altera o foco, o tom e o impacto discursivo. Para o tópico 1, nós temos a inversão após advérbios negativos ou restritivos. Quando a frase começa com advérbios ou expressões negativas, a inversão é obrigatória. Os principais gatilhos, certo? Serão never, rarely, seldom, hardly, scarcely, barely, no sooner, not only, under no circumstances, at no time, little, com sentido negativo. Por exemplo, never have I experienced such pressure. Rarely do we see such consistency. Under no circumstances should this information be disclosed. Observação importante: a inversão ocorre apenas quando o advérbio inicia a frase. Para o ponto 2, inversão com not only, but also. Quando not only aparece no início da frase, a inversão acontece somente na primeira oração. Por exemplo, not only did she question the results, but she also challenged the methodology. Essa estrutura é comum em textos argumentativos, apresentações formais e debates acadêmicos. No ponto 3, nós temos a inversão com hardly, scarcely e no sooner. Essas estruturas elas expressam uma ação que ocorre imediatamente após outra e geralmente vêm acompanhadas de when ou then. Por exemplo, hardly had we started the experiment when the system failed. No sooner had the report been published than it was criticized. Aqui, a inversão reforça sequência temporal e dramaticidade, muito comum em narrativas sofisticadas. No ponto 4, nós temos a inversão em estruturas condicionais sem o if. Em contextos formais, o if pode ser omitido em condicionais do tipo 1, 2 e 3, exigindo a inversão. Por exemplo, should you require further information, please contact us. Equivalente a if you should require, had they considered the data more carefully, the conclusion would have been different. Equivalente a if they had considered, were this theory proven false, the implications will be significant. Essa forma é extremamente comum em relatórios, artigos científicos e documentos oficiais. No ponto 5, nós temos a inversão com so ou such. É usada para dar ênfase à intensidade. Por exemplo, so complex was the issue that no consensus were reached. Such was the impact of discovery that it changed the field entirely. Aqui a inversão tem caráter retórico e estilístico, muito presente em textos literários e discursos formais. 6. A inversão após expressões locativas e narrativas. Em narrativas e descrições formais, a inversão pode acontecer após expressões de lugar ou movimento. Por exemplo, on the table lay several unpublished manuscripts. Into the room walked the lead researcher. Essa estrutura é mais comum na escrita do que na fala e contribui para a variação sintática sofisticada. E quando não usar a inversão, em linguagem informal ou conversas do dia a dia, quando o efeito retórico não é necessário, sem auxiliar verbal, não se inverte o verbo principal sozinho. O exemplo incorreto seria never I saw such results, e a forma correta seria never did I see such results. Vamos agora para o exercício.
Questão 1. Assinale a alternativa correta com a inversão adequada após um advérbio negativo. Dê uma pausa, tente responder, que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra B, porque quando a frase começa com um advérbio negativo, no caso never, o auxiliar deve vir antes do sujeito. A estrutura correta é never, o verbo auxiliar, sujeito e o verbo principal. Na A, falta a inversão. Na C, combina dois auxiliares de forma incorreta. E na D, a ordem das palavras está incorreta. Vamos para a 2. Qual das frases apresenta a inversão correta em uma condicional sem o if? Dê uma pausa, tente responder, volte no vídeo se precisar na explicação, que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra B novamente, porque em condicionais formais sem if, a gente usa were e o sujeito no condicional 2, o had e o passado particípio no condicional 3, ou o should mais o verbo na forma base. A alternativa B, ela respeita corretamente a forma onde a gente usa o were, mais o sujeito, mais o complemento. As demais apresentam erro verbal, o tempo ou a forma do verbo está errada. Vamos para a 3. Assinale a opção que apresenta o uso correto de inversão para dar ênfase, tá bom? Dê uma pausa, tente responder que eu vou mostrar a resposta agora. Fica a letra C, porque as estruturas corretas são: a gente usa so, o adjetivo, o verbo to be, mais o sujeito. Ou a gente usa such, uma frase substantiva, o verbo to be e o sujeito. E aí a alternativa C, ela segue exatamente esse padrão. As demais apresentam ordem incorreta ou a estrutura está incompleta. E é isso, pessoal. Gostou da aula? Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem também quer aprender inglês e lembre-se, quanto mais você praticar, mais rápido vai dominar. Até a próxima.